Porquê as insolvências? Como todos nós sabemos e temos uma noção destas coisas, as insolvências estão ligadas às crises económicas. E porquê é que surgem as crises económicas? As crises económicas não são também, senão, um fator do desenvolvimento da nossa própria economia. Neste caso, das insolvências, é uma fase negativa deste desenvolvimento. Mas é bom que nós todos percebamos que a razão de ser destas coisas está que anos antes houve facilidades a mais de crédito. E então, com esta facilidade de crédito, toda a gente, não há biscareta nenhum que não seja empresário. Né? E nós tivemos uma habilidade estrondosa daquele nosso primeiro-ministro, o Sócrates, lembra-se, não é o velho de há 2000 anos, esse sabia o que dizia. Né? Ele criou sociedades por meio de tostões. Você com 50 euros faz uma sociedade, tem um passaporte para a asneira. Ora, e essas sociedades o que é que fizeram? Com o seu cartão, com o seu título de sociedade, com o bilhete de identidade, aquele cartão de pessoa coletiva, eles pegam neste valor e vão pedir dinheiro aos bancos e põem-se para ir a fazer investimentos. O que aconteceu? A própria sociedade não teve tempo de fazer a limpeza, hein, dos seus membros, porque temos outros substitutos. Eu não tenho jeito para médico, eu não tenho jeito para engenheiro, nem para arquiteto, se calhar tem mais jeito para o direito, não é? Agora, nem todos têm jeito para ser comerciantes, mas dadas as facilidades, os bancos ofereciam dinheiro pelos olhos, não é? Você ia lá pedir 100, já davam 150, porque dizia, não, compras a casa, a gente já tem para o automóvel, para comprar as mobílias, mas não sei o quê. Eles queriam dar dinheiro, porque a vida para eles era fácil, eles iam buscar dinheiro ao estrangeiro, a torto e a direito, não é? E depois daí é que veio a desgraça. Como é que os bancos iam arranjar tanto dinheiro? Os bancos deixaram de fazer o negócio comercial. Qual é o negócio comercial? O banco existe para emprestar dinheiro aos comerciantes e industriais, e vive com esse dinheiro. E os bancos, para além disso, puseram-se a fazer atividades financeiras. Criaram, simultaneamente, misturando as coisas, puseram uma sociedade financeira em cima do banco. E essas sociedades financeiras como é que vivem? Comprando ações e obrigações do resto do mundo inteiro, por aí, não sei o quê, não sei o quê. Agora, como é que sobem as ações e baixam? O valor das ações, vocês dizem, no mercado, o PSI 20 diz isto, o PSI 20 diz aquele outro, não sei o quê. Ora, o meu pai era um ignorante, tinha a terceira classe, não é? Mas ele ensinou-me, e eu nunca mais me esqueci, que as ações sobem como eles querem. Ou seja, depende do gosto deles. Eles é que atribuem aqueles valores sem uma base racional e científica, de modo que as ações sobem e descem como lhes apetece. Ao ponto, como os senhores sabem, daquele senhor que foi apanhado em flagrante e que depois foi, em 15 dias fez o julgamento e ele apanhou 180 anos de cadeia, ele explicou, ele disse, eu não percebo como é que tanta gente inteligente à frente destes bancos, nunca vi quem estava a fazer as neiras. Portanto, é para mostrar que eles não estão a trabalhar, eles estão ali a ganhar dinheiro, especular. O banco queria apresentar no fim do ano milhões de euros de lucro. Mas onde é que estava esse lucro? Nas ações e nas obrigações. Não era na operação comercial. Resultado, quando se dá, as bombas rebentam sempre, porque não há bem que dure sempre, nem tristeza que fique para sempre, não é? Portanto, quando se dá a bomba, estas ações, essas obrigações, esses títulos financeiros que eles tinham, passaram a valer zero. E daí uma expressão que nós todos ouvimos nas televisões, rádios, etc., nos meios de comunicação social, de que os bancos estão cheios de lixo. Quais são os lixos? São estes milhões e bilhões de ações que eles já têm que não valem nada, de um dia para o outro. Ora, mas os bancos estavam sustentados, né? O seu capital, né? A sua riqueza, eram exatamente essas ações. Quando disse de um dia para o outro deixa de valer dinheiro, os bancos ficaram tesos. Né? Hoje, para dizer, praticamente todos os bancos comerciais, ou seja, todas as sociedades anónimas de bancos, aquelas que vivem com os acionistas, estão praticamente arrumadas, estão a viver umas dificuldades enormíssimas, não é? Porque compraram lixo durante 20 anos e ninguém neste país teve até o cuidado, a atenção de demonstrar que aquilo ia acontecer. O que estamos a sentir hoje já se sabia há 20 ou 30 anos, para os peritos, as pessoas que vivem destas coisas, já sabiam que isto ia acontecer, mas ninguém procurou controlar. Porque a banca tinha tanto dinheiro, que até comprava os ministros e tudo, não é? E, portanto, os bancos tinham os seus representantes no governo, não é? Havia ministros que eram ex-funcionários do banco e quando saíam do ministério voltavam para o banco. Portanto, ele estava lá a fazer os negócios do banco e não do país. Ora, foi isso que levou a essa desgraça, foi esse excesso de facilidades que os bancos tiveram, não é? A falta de controle político e económico sobre os bancos que competiam ao Banco de Portugal e aos governos fazerem, não foi feita, levou a essa desgraça. Os bancos caem na desgraça. E depois não é só em Portugal, caíram na Europa e no mundo, caímos todos ao mesmo tempo, e daí falaste em crise mundial. Não é? E depois falamos que os nossos políticos, nenhum deles quer assumir responsabilidades. Dizem sempre que a crise vem de fora.
Como eu já às vezes costumo dizer, e não é mentira, eu aprendi na escola primária, quando andava lá na primeira classe e na segunda classe, não é? A professora, quando nos queria chamar à responsabilidade por uma coisa, a gente reagia, se era a senhora Figueiredo, foi o Manel, não Figueiredo, foi o José. E ainda hoje os nossos políticos, e qualquer um de nós é assim. Quando se aponta qualquer coisa para parar um pouquinho de responsabilidade, a gente diz, olha, a culpa não é minha, é do vizinho. Não é? Até mesmo a crise do país, a crise da economia, a culpa não é nossa, é do estrangeiro. Portanto, andamos todos a dormir uns aos outros aqui. O que quer dizer que os senhores que estão a olhar, ou que deveriam olhar para isso, não estão cá. As pessoas estão fora do país, as pessoas estão noutro paraíso que não é este. Ou então, como a gente sabe, muitos lá estão para governar a sua vidinha. É? Porque se nós temos 10 milhões de portugueses na miséria, temos umas centenas de milhares cheios de dinheiro e muito dele não é do trabalho deles. É? Se nós formos ver as declarações que eles fizeram de IRS nos últimos 30 anos, é? Vão ver que não há justificação nenhuma para o dia que eles apresentam hoje. Então, se não há, como é que ele apareceu? É? Das ditas especulações, dos ditos roubos, das ditas aldrabices, é o mais normal, é o mais frequente, é aquilo que o povo, como eu, tem de pensar. Não podemos confiar nesta gente. Não é? Esta gente tem que dar o exemplo vem de casa. Não é? E não se vê isso. O que se vê é essa autodestruição. E a economia foi embora. Ora, e o que é que acontece depois com as insolvências? Exatamente, porque os bancos não têm dinheiro para sustentar o crédito que davam às tais empresas, quais são as primeiras a falir? Aquelas que nunca tiveram impregnadas no mercado. Aquelas fictícias, não é? Era um mestre de obra que fazia uma empresa de construção civil, era um carpinteiro que fazia uma fábrica de não sei de quantos e não sei o quê, só por curiosidade e porque lhe davam dinheiro para ir fazer estas coisas. Vem a crise, os bancos deixam de dar o dinheiro, quem são os primeiros a fechar a porta? São esses que viviam destes créditos. Porque aqueles que souberam usar o crédito, souberam controlá-lo, discipliná-lo durante a vida fora, eles estão aí vivos. Estão aí vivos, têm dificuldades sim, porque venderam a mercadoria há muita gente e hoje não recebem o dinheiro, não é? E portanto aí tem uma dificuldade acrescida, não é? Mas o que é certo, mas estão vivos, estão sensivelmente sólidos, não é? Porque não usaram, não foram comprar ações nem obrigações, andarem para aí a apresentar milhões todos os anos nos resultados nos jornais, porque eram verdadeiros, no fundo aquilo era autopublicidade. Quanto mais milhões o banco apresentava de resultados, estava a atrair a clientela a dizer, o trabalho é comigo é que tu ganhas dinheiro, não é? No fundo, é desconfiar. O povo já nos ensinou isso há muito tempo, não é? O pobre desconfia da oferta do rico, não é? Portanto, a gente não pode acreditar, quando um banco me vem oferecer 7, 8 e 9% para um depósito a prazo, não é? Eu sei que o normal é 4 ou 4,5%, eu já sei que estou a ser enganado, mas há pessoas que não pensam assim. Pensam que, vou aproveitar isto, não é? Vou aproveitar aqui, que está quase o dobro dos outros e não sei o quê. Depois esquecem e ficam tesos de um dia para o outro. E só ainda não ficaram, é? Porque nós temos um país muitíssimo mal governado. Porque eu não admito que haja uma série de senhores ricos, banqueiros e não sei, a roubar dinheiro ao povo português e quando vão à insolvência, o Estado cumpre-lhes as dívidas. O BPN é o exemplo, mas não é só. Há muitos outros que estão aí a trabalhar que só estão vivos porque o Estado está a pedir dinheiro emprestado para meter na casa deles. Não é correto. Quem quiser trabalhar com honestidade, corre por o seu suor, a pôr em risco o seu trabalho e não o trabalho da população. Portanto, e porquê é que a gente diz o país compra essas dívidas, o governo compra essas dívidas? Porque os governantes são exatamente a ser subornados para esta gente. Os governantes são a ser subornados, temos que dizer as coisas com o seu nome. Não é? A gente pega em qualquer um destes ministros, não vou dizer nomes para não dizer que eu estou a acusar alguém em particular, não é? Qualquer um deles tem 500 mil vezes mais dinheiro do que aquilo que oficialmente declarou ter recebido. Porquê? Porque se deixam vender as suas posições. A influência que ele tem nos governos, nos lugares de gestão, é exatamente para isso. Eles querem enriquecer-se assim, dar jeito ao amigo e o resto do país não nos interessa. Temos que acabar com isso. Esta situação não pode permanecer, não é? Se nós dizemos que a monarquia acabou porque o Dom Carlos Coitado não soube aguentar a desgraça, o que é certo é que a República, quando entrou, também não soube. Andámos 16 anos de República às cabeçadas, a mudar de presidentes 2 vezes por ano e coisas do género. Os governos que iam 3 em 3 meses e não sei quantos. Ora, isso não nos interessa. Quando é que nós nos disciplinamos? Quando veio o António de Oliveira Salazar. Porque ele disse, não, acabou. Aí as insolvências desapareceram. Ele teve meia dúzia de anos de muita dureza, de uma governação muito dura, né, mas disciplinada. O primeiro orçamento do Sr. Dr. Oliveira Salazar, que ele fez para o país em 1927, deu um saldo positivo efetivo de 1.050 contos, que era muito dinheiro naquele tempo. Não se esqueça que a moeda mudou nessa altura, não é? Muito dinheiro naquele tempo, não é? E a partir daí ele nunca mais teve um orçamento negativo,
Ouçam isso como exemplo. Vejam os orçamentos do governo, dos governos regionais, dos governos da República, destas direções e não sei o quê. Quantas vezes assaltados durante um ano? A gente tem uma trabalheira para os aprovar, mas depois são assaltados 3 e 4 vezes durante um ano. O que quer dizer, aquilo que lá está não interessa para ninguém. É por teatro, é uma peça de teatro que os políticos fazem a discutir os orçamentos. Porque aquilo não serve para nada. Amanhã, as asneiras que fizeram, altera-se o orçamento outra vez, altera-se, e passamos a vida nisto. Não pode ser. Tem que haver rigor em tudo. O orçamento está a ser feito com consciência, aprovado com consciência e cumprido com muita consciência. De outra maneira, entramos na bancarrota e quem paga isso somos todos nós.